Ser mãe, é um amor inexplicável. Que é tipo, é algo de outro mundo, sabe? Você se dá pela outra pessoa, né? Tipo, eu pelo meu filho, eu não consigo, tipo assim, eu não consigo me ver longe dele. E eu tenho muito medo de perder ele, né? Mas No começo eu não estava aceitando a gravidez, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir criar ele. Mas agora tá sendo bem, eu fui bem apoiada, né? Com as mãezinhas daqui também, que estão gestantes também me ajudaram muito para me ficar com ele, sabe? E tá sendo muito bom. Hoje você vai ficar com ele? Vou. mas ser mãe é tudo. Você gosta? Gosto. Ser mãe é... Ai meu Deus. Ser mãe é... Ai, Não tem palavras? não. Você gosta de ser mãe? Amo. Você imagina a tua vida sem os teus filhos? Não, de jeito nenhum. Eu tava junto com meu companheiro e foi uma surpresa. Eu já tinha o Lorenzo, né? E a gente não esperava, mas veio no momento certo na minha vida, né? A gente, na época, assim, bastante conturbado, bastante turbulação. Então ela veio, eu falo que ela veio assim para me resgatar, né? Ela foi a minha salvação por tudo que eu estava vivendo na época, então foi muito bom. É inexplicável. Ser mãe é você ter um pedaço de você fora do seu corpo. Então, assim, ó, é tudo para você. Então, quando você vê uma mãe que ela não pode dar dignidade para o seu filho, que ela não pode ter o seu filho dignamente, isso mexe contigo. Então, as pessoas elas têm que entender que a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Custa pouco, tá? É melhor uma pequena ajuda do que muita pena. Duas violências, na verdade, uma em Pernambuco e outra aqui em Criciúma, né? Que eu conheci o pai da minha filha na internet, sabe, no Face. Quando eu cheguei aqui, ele era totalmente diferente do que eu imaginei, sabe? A gente brigava bastante, discutia, a gente acabou brigando assim, de tapas, assim, né? Foi aonde que não deu certo, não tinha como manter isso e eu resolvi ficar sozinha com os meus filhos, mesmo as coisas ficando difíceis, a gente sem condições nenhuma, morando de favor, foi até onde eu conheci o lar. Aí as coisas começaram a mudar um pouco. São vários tipos de violência, né? Nós tivemos mães que apanhavam dos companheiros, né? Aquela coisa sempre assim, apanhava, né? Aí depois de 1 hora, 2 horas o companheiro pede perdão, aí dá tudo certo, né? Aí elas acreditam no companheiro e acabam apanhando de novo e apanhando até que elas conseguem sair disso, né? E aí, estando gestante, aí numa situação mais delicada ainda, né? Elas acabam vindo aqui para o Lar Renascer. A violência psicológica, né, emocional, a gente teve várias mãezinhas assim também, onde os companheiros acabam mantendo elas como, assim, como que prisioneira mesmo, né? De tanta violência psicológica que fazem nelas, né?
Eu sou a irmã Ivanir, Alessandra Santiago, e eu sou a coordenadora, né, aqui do Lar Renascer. Estou nessa missão há 5 anos. O Lar Renascer, ele tem 33 anos, na verdade, de existência, né, a associação. Só que como lar, há 20 anos, né, que ele funciona. Aqui no Lar Renascer, nós acolhemos, né, as mulheres gestantes em situação vulnerável, né, e mulheres que sofrem a violência, né, a violência doméstica, a violência emocional, violência psicológica. E também as mães que não têm condições de ter seus filhos, né, abandonados pelos companheiros, né, a família muitas vezes já desistiu, a sociedade também muitas vezes, né, tem um preconceito ainda com relação a uma mãe solteira. Então essas são as mulheres que nós acolhemos. Nós acolhemos mães, já acolhemos várias mães que não tinham mais onde morar, né? A partir do momento que descobriram a gravidez, foram abandonadas pelos companheiros e não tinham como se manter sozinhas. Então, nessa hora, né, o Lar Renascer entra e daí nós acolhemos elas. Porque a verdade é assim, como eu fiquei sozinha, eu pagava aluguel, né? E eu tava trabalhando de diarista, daí fiquei desempregada. Aí eu vim procurar o lar, que a verdade eu já conheço desde 2009 aqui. Aí foi onde eu vim pra cá. Eles me acolheram. Como que você descobriu a gravidez? A verdade, comecei a passar mal, né? Aí como eu já sou mãe, aí eu percebi que alguma coisa estranha tava, daí comprei o teste, né? Foi onde deu positivo. Aí que eu descobri que eu tava grávida, já ia fazer 1 mês. Quando você descobriu, qual foi o sentimento? Ai, na hora dá um... Como eu tinha ficado sozinha já, né? Dá um desespero. Mas aí tem que enfrentar, né? O Lar Renascer, ele é uma casa comum, normal, né, com todos os cômodos de uma casa, sala, quarto, cozinha, banheiro, lavanderia. Então a gente conta com a ajuda das mãezinhas, né, a gente faz uma escala por semana, onde cada mãe é responsável, né, por uma parte da casa, até mesmo para elas aprenderem, né, muitas aprendem aqui a cozinhar, aprendem a manter uma casa organizada, aprendem a manter uma casa limpa. Né? Então, elas nos ajudam dessa forma e nós acabamos também ajudando elas. Né? A gente não tem funcionário, né? Então, elas acabam mantendo o lar como a casa delas, né? E também aprendendo. Vou mostrar a casa para vocês. Essa aqui é a nossa sala, né, onde a gente recreia aqui junto com as meninas, né, alguns momentos do dia. Algum evento especial também, né, quando elas têm alguma formação, às vezes com enfermeiros, às vezes com médicos, né, e pessoas que vêm fazer alguma atividade com elas também aqui, que é uma das partes da casa mais recolhida, né? Ali no fundo fica um quarto, né, para mães que têm cesárea, né, para não estar subindo e descendo escada. Essa aqui é a nossa cozinha, onde as meninas aqui, né, juntamente com as irmãs, com o auxílio das irmãs, né, fazemos as refeições, né? O almoço, a janta, os lanches, né, são tudo aqui. Os eventos que tem também, é utilizada a cozinha também, né? Aqui fora fica a parte da lavanderia e também a dispensa de alimentos também, onde as meninas passam a maior parte do dia aqui também revezando entre elas, né, para estar lavando as roupas. Aqui em cima fica os quartos. Atualmente nós temos 9 quartos. Aqui era um quarto só que foi transformado em 2, né, pela divisória, então a gente pôde estar acolhendo mais uma mãezinha, né? Antes era uma só, agora são 2. A gente já acolheu 9 mães e 14 crianças. Já chegou a acontecer da casa estar cheia e não poder mais abrigar mães? Já aconteceu várias vezes. Falta espaço, então? Falta bastante espaço.
Nós irmãs fazemos nossas orações. Com relação às mãezinhas que nós acolhemos, né, elas vêm de várias religiões, né, católica, protestante, né, luterana, evangélica. A gente não tem acepção, né, de religião. A gente acolhe aquela mãe que precisa de ajuda. E a gente deixa muito livre. A gente convida elas, se elas querem fazer um momento de oração conosco, se elas querem, né, participar conosco. Porém, é algo muito livre, né, respeitando, né, a cada uma delas, né. Aí eu descobri que ele usava droga, sabe? E daí eu acabei me envolvendo junto com ele nas drogas. Entrou na dependência química. Entrei. Que drogas você consumia? A gente fazia uso do crack. É pesado, né? É triste a vida. Assim, daí devido ele fazer essas coisas comigo, sabe? E a gente não ter apoio, sabe? Não tinha apoio da minha família. Aí eu sempre me afundei mais, sabe? Eu passei uma fase da minha vida que foi essa bem pior. Que foi a fase que eu conheci a dependência química. E o teu filho acompanhava isso? Eu nunca usei na frente dele, mas ele acompanhava assim porque devido a ele me desprezar muito, sabe? Eu me revoltei, assim. Queria a rua, não queria mais, não tava nem aí pra mim. Eu achei que o mundo tinha acabado pra mim, sabe? E o teu filho, mais velho, ele estava contigo nesse momento? Tava. Ele tava numa situação muito feia. Ele pegou umas infecções na mão, sabe? Então você ia ficar na rua, grávida e com o filho? Ia. Porque não tem apoio, né? Eu também não sabia, não conhecia ninguém aqui. Aí, se eu não tivesse conhecido a menina que me trouxe pra cá, eu tinha ficado na rua. Sou irmã Eliane Batistella, sou enfermeira, carmelita mensageira do Espírito Santo, tenho 18 anos de congregação e 2 anos e meio nesta missão. Encontraram ela na rua, né? E daí essa jovem, que sabia da existência do lar, ela entrou em contato conosco. No momento a casa estava cheia, né? Nós estávamos já com 8 mães. Então tivemos que fazer um outro quarto, que nós montamos justamente para acolhê-la, porque nós não tínhamos vaga. Então nós a acolhemos num quarto que era da psicóloga. Que virou o quarto da mãe. Que virou o quarto da mãe. Ela me ajudou, me levou no postinho, porque eu não estava fazendo esse pré-natal. Você estava grávida de quantos meses? Eu já estava grávida, eu nem sabia quantos meses estava, na verdade. Eu já não estava nem aceitando a gravidez mais, porque... Daí ela pegou e me levou pro postinho, me levou no CRAS e o CRAS me encaminhou pra cá. Foi a tua sorte? Foi a minha sorte, porque senão eu tava na rua, né? Grávida e na rua. E por que você veio pra cá? Porque eu achei que aqui eu ia poder mudar a minha vida um pouco, né? Porque em Pernambuco a gente não tem muito recursos, sabe? Você veio em busca de trabalho? Em busca de trabalho e uma vida melhor, mas eu não achei que eu ia passar tanta dificuldade assim, sabe? Lá também eu já passei um monte. Nós tivemos que trabalhar muito o psicológico dela, né? Porque como ela não sabia nada, por um exemplo, a lavar roupa. Então, como ela vivia na rua, ela não tinha quem tinha ensinado ela, que é desde os 12 anos que ela vive na rua. Então, aqui foi um trabalho com ela de conscientização, né? Tanto que ela teve dúvidas também, se ela ficaria com o bebê ou não. E aí nós fomos trabalhando com ela, para que ela pudesse aceitar a gestação, aceitar esse bebê. E tanto assim também aprender o dia a dia. Porque aqui é uma casa também que a gente ensina, né? Durante a gravidez, a Sofia, assim, no começo eu não aceitei muito, porque eu estava desempregada, eu tinha o meu menino mais novo,
Daí sem companheiro também, sozinha na cidade, né? Então não aceitava muito. Algumas mães, elas chegam aqui com esse desejo, né, de abortar os seus filhos quando elas levam aquele primeiro impacto de estar grávida diante de uma situação de violência, diante de uma situação de vulnerabilidade. Nós acolhemos essas mães e falamos da importância da vida, né, da importância de elas não corrigir um erro com outro erro. E a gente mostra para elas que a criança que está no ventre delas não tem nada a ver com o que aconteceu por fora, né? Então, para que elas tenham essa visão de que a criança, né, tem direito a nascer, tem o direito à vida, tem o direito de ser feliz também. Tá sendo ótimo pra mim, sabe? Eu achei que no começo eu não tava aceitando a gravidez, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir criar ele. Mas agora tá sendo bem, eu fui bem apoiada, né? Com as mãezinhas daqui também, que estão gestantes também me ajudaram muito pra me ficar com ele, sabe? E tá sendo muito bom. Hoje você vai ficar com ele? Vou, sim. Pra mim, eu fui pega de surpresa, né? Porque eu nem imaginava que ele ia nascer naquele dia, entendeu? Que, na verdade, a minha bolsa estourou 1h da manhã em casa. Aí eu achei que era normal, porque tava cesárea, né? Eu achei que não ia mudar nada, mas me enganei. Porque quando eu cheguei no hospital, né? Aí eu saí, aí minha sorte que eu tava de jejum também, que eu ia fazer o exame lá no laboratório. Aí eu fiquei a madrugada todinha sentindo dor, mas eu achei que era normal, sabe? Porque eu achei que cesáreo chegou lá no dia, ele podia ficar sem a bolsa, né? Só que eu não achei que ele ia dilatar. Eu não sabia que ela tinha estourado a bolsa, porque ela não tinha me falado. Aí ela chegou na maternidade, ela já estava com 8 dedos de dilatação e o bebê estava sentado, então já era cesárea, estava marcado para esse final de semana. E aí foi uma cesárea de emergência. Eu acompanho, essa é a minha missão. Então é uma alegria muito grande. Então o tempo todo que elas estão na maternidade, eu acompanho. Eu já trabalhei 2 anos e meio, tanto nessa parte de obstetrícia, né, no hospital, na Santa Casa de Limeira, que é a minha cidade. E você fica lá o tempo todo? Quantas horas de parto, geralmente? Eu fico o tempo todo. Quando eu entro, eu fico o tempo todo. Já chegou mais de 8, 10 horas de parto, sim. E você fica acompanhando? Até o fim, até a gente ver a graça dessa criança nascer, que não tem alegria maior. Já viu muitos bebês virem ao mundo? Já. Eu pedi que Deus abençoe esse ano, né? Que eu consiga ser uma boa mãe para o Davi. E que Deus nos abençoe, né? Você está tentando conseguir um emprego, né? Tô tentando conseguir um emprego. Já recebeu o currículo? Já, mas ainda não me chamaram. Então é um pouco difícil. Então eu pretendo trabalhar no que Deus abrir a porta, né? O que vier tá bem-vindo. O que vier tá bem-vindo, graças a Deus. Mas você tem um sonho? Uma posição?
Tenho vontade de... Na verdade, eu tenho o sonho de fazer enfermagem. Vai tentar estudar para isso? Vou terminar os estudos e, se Deus quiser, esse ano eu começo a fazer o curso já. Quando elas estão para sair daqui, a gente ajuda elas então a fazer o currículo e procurar um emprego. E aí a gente encontra barreiras sim, porque são mães solteiras, geralmente tem 1, 2, até 3 filhos. Daí algumas empresas, né, meio que não contratam por ser uma mãe solteira, né? Por ter a questão ali de ter que cuidar dos filhos e... Foi difícil. É difícil, né? A gente, querendo ou não, sofre um certo tipo de preconceito. Porque quando a gente vai numa entrevista de emprego e fala que tem filhos, ou um bebê, uma criança de 1 ano, ele já pergunta como vai deixar as crianças, então acaba assim, dificultando um pouco empregar a gente. Assim, eu tive bastante ajuda das irmãs nessa parte também. Elas conseguiram um curso para mim. Hoje eu consigo atuar na área, sou vigilante através do curso que eu fiz, que elas conseguiram para mim. Eu trabalho numa escola, 6 horas por dia. Então eu consigo também ter um tempo livre, assim, com meus filhos. Eles veem muito a questão da produtividade, a questão da falta, né? No dia do trabalho, enfim, é bastante difícil. Eu me chamo Irmã Ana Maria, né? Eu sou da Congregação das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, né? Estou no convento há 18 anos e há 10 anos eu trabalho aqui nessa obra do Lar Renascer. Eu sou assistente social, né, de formação. Eu ajudo as acolhidas na parte de documentação, na questão de fazer os currículos, né? A busca do trabalho, também a questão da moradia, a creche para as crianças, escola. Nós elaboramos os currículos junto, né? E depois, para sair para a procura do emprego, geralmente elas vão sozinhas, né? Isso também para motivá-las, né? E incentivá-las, e tem questão também da responsabilidade de cada uma, né? Porque agora não são só elas, né? Agora elas têm uma vida que elas têm que cuidar. Então a gente quer que elas tenham essa responsabilidade, né? Essa conscientização de que elas precisam sair à busca, né, do trabalho para a sua sobrevivência. E elas conseguem? Não é de imediato. Muitas vezes elas vão em vários RH, né, para conseguir. A dificuldade maior seria a qualificação, né? A maioria delas não tem o ensino fundamental completo ou o ensino médio completo, né? E nós sabemos que a competitividade no mercado de trabalho é bastante grande e também é bastante exigente, né? Então nós procuramos também, né, incentivá-las a fazer um curso de alfabetização para terminar o ensino fundamental, o ensino médio, fazer um curso profissionalizante para que seja mais fácil, né, delas então ingressarem no mercado de trabalho. O CEPAT nos ajuda nessa missão. Elas vêm com o currículo, fazem um cadastro no CEPAT e quando tem as vagas compatíveis às habilidades da candidata, então eles nos chamam. Você sustenta a tua casa? Sim, sustento. O teu companheiro, ele tá te ajudando com a gestação? Não. Tá pagando pensão? Nada. Não tô pagando nada, só eu mesmo. Você pretende entrar na justiça? Sim, depois quando o neném nascer, sim. Porque até então, daí quando às vezes a gente engravida, às vezes não é pai, né? Daí que era o ano que eu vou correr atrás agora, daí fazer, se quiser o exame de DNA, fazer tudo pra comprar pensão, né, certinho. Você estava com ele há quanto tempo? Fazia 9 meses, mas estava só pouco tempo.
Pode beber. Aqui na minha casa tem 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha conjugado e é o suficiente para nós. Você é feliz aqui? Sim, muito feliz. Minha casa é a minha paixão, né? Eu gosto bastante da minha casa, uma casa aqui de amor. Em cada detalhe, assim, eu falo que é amor, o aconchego. É um lar seguro? Um lar seguro. Quando elas estão quase saindo aqui do lar, nós ajudamos elas, nós fazemos campanhas, né, de móveis. Então a gente chama lá no Facebook, no WhatsApp, pedimos móveis, né, cama, geladeira, fogão, pia, o que chegar, para a gente poder montar as kitnets para elas, né? É o que eu mais quero, né, no momento. E graças às irmãs a gente vai conseguir, né? E, então, como eu disse, as irmãs entraram na minha vida numa fase muito importante, né? Que foi quando eu descobri a gravidez de Davi. E se não fosse elas, provavelmente hoje eu não estaria com o Davi, né? Talvez eu estaria em uma situação pior, né? Então elas entraram como uma luz na minha vida, na nossa vida, né? E estamos esperando, né, nossa casinha. Hoje nós vamos conhecer uma casa para alugar para uma das mãezinhas que está prestes a se desligar da instituição. Vamos conhecer? Quando as mãezinhas estão prestes a sair do lar, então, junto com elas, a gente sai pelas ruas do bairro. Eu já tenho conhecimento, mais ou menos, de kitnets, aonde se localizam, né, kitnets para alugar. A gente vê o preço, se está dentro do orçamento da mãe, se ela vai conseguir assumir esse compromisso. E daí vemos, né, a localização da casa, se está bem localizada, se tem escola próxima, posto de saúde, a creche, né? E aí a gente negocia com o proprietário. A dificuldade que a gente encontra muitas vezes é que os proprietários não alugam para quem tem crianças. Sim, foi bastante difícil. É bastante difícil achar casa para quem tem crianças assim pequenas. Quando eu fui para alugar essa casa aqui, a dona não queria alugar para quem tem crianças. E daí eu conversei, expliquei a minha realidade para ela, a situação. E daí foi onde elas deixaram, né? Porque eu passo a maior parte do dia assim fora de casa. Então eles acabaram alugando para a gente. Quando eu saí de lá, eu até voltei para São Paulo para ficar próximo da avó do meu filho.
Mas assim, me ajudaram com tudo, né? Com a TI. Eu levei também bastante coisa. Na época tinha a Sofia recém-nascido. Elas me ajudaram com tudo assim da Sofia. Mas quando eu estava lá em São Paulo, eu me sentia assim vazia. Estava faltando algo. Porque eu sou muito ligada a elas, muito ligada aqui. E eu fiquei 1 ano lá em São Paulo. Aí depois eu voltei para cá. E não desgrudo mais. Você sempre volta para fazer visitas? Sim, sempre. Não saio mais. Ficou uma amizade? Fica um laço de amor, de família mesmo. A comunidade aqui em si, né, não só aqui no bairro, mas em toda a cidade de Joinville, tem nos auxiliado muito, né? É só nós colocarmos no Facebook que estamos precisando de imóveis e aí começa, né, a tocar o telefone pedindo para a gente ir buscar, daí a gente vai com a Kombi buscar, quando não cabe na Kombi a gente procura um voluntário que tem uma caminhonete, né? Então assim a gente vai, a comunidade é muito presente. Se não fosse essa ajuda? Se não fosse essa ajuda, não teria como. Porque o lar em si, ele mantém as mães aqui, né? Com doações, com a ajuda das pessoas. Só que ter esse cuidado, né? De ter móveis e tudo mais, a gente não teria condições de ajudá-las. Essas doações vão para uma mãezinha que já passou aqui do lar e que tem uma conhecida, né? Uma amiga que está passando muita necessidade. Então ela entrou em contato conosco e pediu uma ajuda. Então este kit vai ser mandado para ela e eles vêm buscar hoje. Vocês ajudam também outras mães? Sim, aquelas que estão aqui, mas também aquelas que já passaram por aqui, a gente dá o auxílio, né? Quando vem, todo mês, elas são mantidas com cesta básica, se tem necessidade, se a gente tem, devido às doações, produtos de higiene, fralda para os bebês, né, legumes, tudo que chega aqui no lar a gente compartilha com elas também. A regra é dividir? Sim, a regra é dividir. Nós estamos quase 8 anos aqui já, de trabalho voluntário. O que é necessário de fazer? Uma pinturinha, um chuveiro, um ventilador, uma tomada, e aí por diante. Buscar doações. Às vezes levar para o médico, as crianças, que às vezes as irmãs não têm tempo. Mudanças que a gente quando faz. Tem brigas aqui, a gente que vem. Entende? Então tudo é nós. Eu acho importante o trabalho dela porque salva muitas crianças, entende? Chega aqui, tem mulher que chega aqui que quer abortar. A irmã não deixam, converso com elas, falo com elas, ajudam elas, entende? Vai nascer o bebê. E elas também ajudam bastante, depois elas saem também, às vezes continuam ajudando elas. E quando você chega aqui e pega os bebezinhos no colo? Nossa, não quero levar para casa tudo. Que são lindinhos, né? Eu pego, eu cheiro, abraço. A gente batizou alguns, né, aqui, né, Rogério? Mas daí foram embora. Eu até fiquei triste, assim, porque devia de mandar, que a gente vai lá e ajuda também, entende? Aí foram embora, daí não dizem onde que estão, não falam onde que estão, assim. Eu gostaria muito de vê-lo, assim, né? Se apega às crianças? Se apega, a gente se apega. Nós temos vários voluntários que ajudam aqui no lar, né? Mas a gente tem um casal, assim, bem especial mesmo. E eles nos ajudam em tudo aqui, né? Quando eu tô precisando, eu mando mensagem, né? O senhor tá em Joinville? Aí ele me responde sim. Fala, então, queimou o chuveiro, né? Né, queimou uma lâmpada. Ou tem uma doação para buscar, a gente não consegue ir. Então, assim, eles são muito presentes e eles costumam dizer que aqui se tornou uma extensão da casa deles, né? É inexplicável o que você ganha com isso. Muitas pessoas pensam que quando você dá, você está tirando uma parte de ti, mas na verdade você está ganhando muito com isso. Você ganha muito, não é só o aprendizado, é o reconhecimento, é a gratidão, é você sentir que você está fazendo um pouquinho, que você poderia se doar um pouquinho para uma pessoa que, para ela, aquele pouco é muito. Meu nome é Anilda Valcaldas Hoffmann. Eu sou voluntária no lar há 10 anos e hoje eu sou tesoureira. O primeiro contato com o lar foi no Natal de 2012.
A gente veio fazer uma simples doação, conhecemos a casa e ficamos encantados com o projeto e com a dificuldade também que o lar passava naquele momento. Então, daí então, a gente foi convidado a vir mais vezes e acabamos sendo voluntários aqui no lar. O projeto do lar é um projeto sério. O que me encantou e que me fez estar há 10 anos aqui ainda é a seriedade com que o projeto é feito. Toda a simplicidade, mas toda aquela dedicação das irmãs traz para essas mães um atendimento, um conforto que não encontram em lugar nenhum. Então elas não têm aqui simplesmente cama, mesa e banho. Elas têm carinho, elas têm aconchego, elas têm oportunidade de voltar a ter uma vida delas e poder criar os seus filhos com dignidade, que é esse o principal objetivo do lar. Hoje a nossa maior necessidade, na verdade, seria espaço. Então a casa hoje ela é muito deficitária em relação à demanda. Infelizmente existe muita procura e muitas vezes essas pessoas ou elas têm que aguardar ou elas não têm como fazer esse acolhimento porque a gente não tem espaço. A gente está muito em busca mesmo de conseguir uma casa maior, que seja destinada para esse tipo de serviço, que essa casa aqui é uma casa adaptada. Então ela não é uma casa que seria para receber essas mães, né? Mas lógico que ela atende, mas hoje a gente infelizmente atende um número menor do que existe a demanda. Então a gente gostaria de ter um espaço maior para a gente conseguir atender melhor essas mães e poder atender as mães que estão aí fora que não têm esse atendimento. Esse aqui é o nosso bazar e os preços são a partir de R$2, né? Que a comunidade, eles nos doam. E o bazar, com o dinheiro do bazar, que a gente consegue sustentar o lar. É importante. Muito importante. Sem o bazar seria muito difícil. Você me perguntou como o lar sobrevive hoje. Ele sobrevive hoje realmente com a ajuda da comunidade. Por quê? Porque o que é a maior renda do lar hoje? Ainda é o bazar e as doações dos voluntários. O que a gente sente em relação à doação? As pessoas são solidárias, só que a solidariedade é pontual. Então a solidariedade é assim, ó, é Natal, eu vou doar para uma instituição, aí todo mundo vem e doa para a instituição. Só que a gente não come só no Natal. Aqui a gente tem mães o ano inteiro, crianças o ano inteiro. Então o que a gente precisa? Que essas doações elas fossem mais frequentes. Por isso a gente criou essa questão do carnezinho, da doação através da conta de energia, né? E Pix, enfim, a pessoa entrando em contato com o lar, ela pode doar de diversas formas. Então basta ela querer, que é possível. Mas a ajuda, ela não precisa ser grande. Ela pode ser bem pequena, mas ela deveria ser contínua. Porque existe uma programação, aqui existem as contas para pagar todos os meses, como nós temos os nossos boletos, aqui também chegam os boletos. Água, luz, telefone, alimentação, medicação. A gente tem muitas crianças no lar que precisam de muita coisa, quem tem filho sabe. Para o futuro eu pretendo estudar, né? Voltar aos estudos. E trabalhar e seguir a minha vida e nada de rua, né? Porque rua não tem o que oferecer. A rua não é muito bom, sabe? Eu vim da rua e sei o que é a rua e sei o que o mundo me oferece lá fora. E para os teus filhos? Também não quero o que eu passei, eu não quero para os meus filhos, sabe? É muito triste você criar um filho na rua, sabe? Sem ter apoio, sem ter nada, é muito triste. Muitas coisas. Eu sonho em ter minha casa, tô estudando técnico de enfermagem, que também tive tenho um apoio muito grande das irmãs. Quero atuar na área. Os meus filhos eu quero que eles estudem, eu quero dar todo o apoio para que eles cresçam e tenham as oportunidades. As irmãs estão vendo se consegue uma bolsa para fazer um curso de panificação e confeitaria, né? Que eu gosto de trabalhar com essas coisas, cozinha, né? Aí eu vou fazendo o curso, estou estudando na Socioteca, elas estão pagando para mim a aula. Daí sair daqui
pra frente, né? Trabalhar e seguir a vida. E o que você deseja para os teus filhos? O melhor? Eu quero que eles estudem bastante, né? Pra ser alguém lá na frente. Eu sempre converso com eles, né? Que mãe, a gente é mãe, mas a gente não vai estar pra sempre na terra, né? Tento já educar eles assim pra lá na frente saber se virar sozinho, né? Eu desejo que o Davi seja um homem honesto, né? Eu vou dar uma educação que, né, eu passei, eu vivi, né? Que eu vou tentar ser. Tá emocionado? Eu vou. Tá bom, vou tentar. Eu vou tentar ser uma mãe que eu nunca tive. Na verdade, eu tive, né? Só que a gente nunca teve um vínculo tão aproximado. E eu vou ser mãe e pai dele. E eu vou dar uma educação que, graças a Deus, eu ganhei dos meus avós. E que ele se torne um homem honesto, digno. E que ele consiga realizar todos os sonhos dele. Que Deus me permita viver muito tempo ainda. Pra mim ver tudo vencendo na vida. O que você diria para as mulheres que hoje sofrem algum tipo de violência? Que denunciem. Denunciem. Tem solução? Tem. A vida não é só cheia de ameaças e de violências. E a gente pode viver sozinha, sem homem nenhum, sabe? Você teve coragem de denunciar? Tive. E eu fiquei muito, muito contente em ter denunciado, em ter feito a coisa certa, sabe?